Da redação do Estadão, as notícias de amanhã. O Exército Brasileiro adota medidas de emergência para impedir novos ataques de guerrilheiros colombianos às unidades baseadas na fronteira. O Estadão descobre um novo tipo de golpe. As repórteres Márcia Guerreiro e Marisa Folgato investigaram os golpes que os motoristas de táxi estão aplicando contra os passageiros. Uma delas se fez passar por turista. Leia amanhã o que elas descobriram. O médium que operou a atriz Shirley MacLaine é um bem-sucedido fazendeiro goiano que também possui um garimpo de esmeraldas. Conheça mais detalhes sobre esse personagem no Estadão. Os brasileiros vão pagar, em março, menos imposto de renda do que pagaram em fevereiro. Confira as tabelas no Estadão. Do nosso correspondente em Washington. Depois de ganhar a guerra, os Estados Unidos começam agora a difícil batalha diplomática pela paz no Oriente Médio. O cerco xiita a Saddam Hussein. Avoluam-se os sinais de que uma grande rebelião popular poderá derrubar Saddam Hussein no Iraque. Um Iraque xiita seria uma grande interrogação no Oriente Médio. Estadão, amanhã nas bancas. Uma boa notícia, o desmatamento na Amazônia está diminuindo, mas o ritmo de destruição da mata ainda preocupa. O Estadão contratou um dos melhores jornalistas do país para fazer uma nova coluna que vai dar o que falar. A coluna Galeria estreia no domingo. A cultura e o poder. Araras inaugura amanhã a verdadeira Casa da Sogra. É um teatro que custou 5 milhões de dólares aos cofres do Estado, foi projetado por Oscar Niemeyer e encomendado pela sogra do governador Orestes Quercia. Comenta-se em São Paulo que um filme que está em cartaz tem provocado efeitos afrodisíacos. Saiba o que aconteceu com o Lanterninha depois de assistir a várias sessões. Caderno Vestibular. O salto para o futuro. 450 mil estudantes começaram esta semana uma longa, difícil, mas gratificante jornada nas universidades. Os jornalistas desaparecidos. Uma intensa mobilização internacional tenta localizar e libertar os jornalistas Hélio Campos Melo e William Vac, do Estadão, desaparecidos no Iraque. Deve aumentar bastante a tensão no Oriente Médio. Leia no Estadão, amanhã nas bancas. Da redação do Estadão, as últimas notícias. Os governadores dos 24 estados que tomam posse amanhã vão enfrentar problemas seríssimos com falta de recursos. Até mesmo em São Paulo, o cofre está vazio. O repórter do Estado percorreu as ruas próximas a uma casa de show de São Paulo e em menos de 2 horas verificou que 52 toca-fitas haviam sido roubados. Caderno 2. Dança com Lobos, o primeiro filme que o ator Kevin Costner dirige, estreia amanhã em São Paulo. Com 12 indicações, ele é o favorito do Oscar. O caderninho fechado de Nirlando Beirão. A ministra Zélia Cardoso de Mello descobriu que o verdadeiro César Maia é Leonel Brizola. Um balanço especial dos investimentos no primeiro ano do governo Collor. Quem teve cruzados novos bloqueados vai ter uma surpresa quando comparar seu rendimento com o de outros ativos. Exclusivo. Diretor de redação Augusto Nunes e eu almoçamos com o presidente Fernando Collor e tivemos várias surpresas. Uma delas, ele está contente com o comportamento de um ferrenho adversário político. Amanhã nas bancas. O governador Fleury e a ministra Zélia assinaram um acordo sobre a gigantesca dívida pública paulista. Conheça os detalhes desse complicado acordo no Estadão. Uma grande negociação, toda envolta em sigilo, está em andamento para salvar a Ingesa, que é uma das maiores indústrias de armas do Brasil. Do nosso correspondente em Moscou. Nada menos do que 80% dos eleitores querem diretas já para a presidência executiva na Rússia. Metade dos eleitores votou a favor da União. Uma bióloga se transformou em professora de macaquices no sul da Bahia. Ela ensina micos-leões acostumados à vida em cativeiro a retomar hábitos como caçar insetos e se equilibrar nas árvores. Vandalismo na Rua Augusta. Um grupo de rapazes resolveu trocar a tradicional paquera da Rua Augusta por um ato de vandalismo. 2 moças quase morreram de medo.
A máfia está a um passo de ganhar o Oscar. Mas qual máfia? A de Francis Coppola ou a de Martin Scorsese? Numa entrevista exclusiva para o Caderno 2, Scorsese espera que seja dele. Leia amanhã no Estadão. É aquela velha história de sempre. Diante das inundações que assolaram São Paulo, Prefeitura e Governo do Estado resolveram formar uma comissão. A causa das enchentes pode estar no Parque Ecológico do Tietê. Confira na coluna do Estadão. A guerra da água no deserto. Novos profetas do Oriente Médio anunciam: uma nova guerra está próxima, mas não será por petróleo, será pela água. O Hospital das Clínicas tem mais um novo e sofisticado recurso para diagnosticar o câncer precocemente. Conheça as novas armas que a medicina tem utilizado para detectar a doença a tempo de salvar os pacientes. No Caderno de Economia, vamos mostrar o que deve mudar nas leis trabalhistas. As grandes empresas, por exemplo, com mais de 200 empregados, terão de criar um conselho de trabalhadores. O segundo Festival Internacional de Teatro começa amanhã, trazendo a Campinas grupos de 10 países. Está acontecendo uma verdadeira explosão da literatura brasileira. Mais de 100 títulos inéditos chegam às livrarias do país ainda este ano. Leia no Estadão. A crônica de uma queda anunciada. Desde o início da administração, o ministro Osiris era o mais frágil e vulnerável da equipe. Agora ele caiu. O Estadão foi atrás dos bastidores dessa mudança que fortalece a ministra Zélia. Para se ver livre das enchentes, o paulistano vai ter mesmo que rezar para que não chova, porque se depender da limpeza dos bueiros pela prefeitura, a cidade ainda vai enfrentar muitas inundações. A mão de ferro na China. Começa a reunião do parlamento chinês. O primeiro-ministro Linha Dura Li Peng apregou que o país continua fechado à democracia e aos direitos humanos. No Caderno de Turismo, uma viagem pelo Rio São Francisco e as delícias de Angra dos Reis. Apesar de pouco explorada, a Antártida tem muito lixo, mas parte dele está sendo recolhida por um navio especial, conhecido como Abutre da Antártida. Veja na série especial sobre o continente gelado. As dores de Ayrton Senna. Quais são os limites de um campeão? O que aconteceu com Ayrton Senna e onde ele encontrou forças para vencer? As respostas para essas perguntas você encontra nessa edição. Estadão, nesta terça, nas bancas. Exclusivo. O ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, insistiu em negar a existência de um relatório sobre as fraudes na Previdência Social. Só que ele sabia há 2 meses que o relatório existia. O Estado explica também toda a história de como a lista dos Marajás levou à demissão da diretoria da Previdência. E mais, conheça o misterioso sócio do ex-governador Orestes Quércia, José Nunes Lopes, o Zé Português. Do nosso correspondente em Moscou. Geórgia, a terra do ex-ditador Stalin, um dos homens que mais lutaram para impor o regime soviético, quer sair da União por 99% dos votos. Uma das maiores vazões da história da barragem de Jupiá continua inundando lavouras e já desabrigou mais de 1000 famílias na região. No suplemento de turismo, as atrações da Nova Berlim depois da queda do muro. A maratona corintiana. Os jogadores do Corinthians estão sofrendo um terrível desgaste físico. Estão jogando a intervalos de tempo bem menores do que os exigidos pelo CND. Saiba as consequências disso para os jogadores e do time. Estadão, nesta terça, nas bancas. Direto da redação do Estadão. O destempero verbal do presidente Fernando Collor em Juazeiro do Norte, além de ser grave em si, trouxe um problema adicional. Criou um enorme constrangimento para um político que o presidente queria atrair, o governador do Ceará, Ciro Gomes. Más notícias para os consumidores. Os preços dos produtos da cesta básica voltaram a subir e já há falta de alguns gêneros nos supermercados. Uma fantástica operação de resgate na costa de Ilhabela.
O Estado mostra como será a recuperação das obras de arte que se perderam no naufrágio no início do século. Também nesta edição, o caderno São Paulo Grande Bandeirantes e o suplemento Cola. Aqui você vai conhecer a vida de alguns estudantes que, apesar de serem ricos, trabalham fora para conquistar algo que só o seu dinheiro pode comprar, a sua independência. Os restaurantes de São Paulo estão fechando mais cedo. Nossa reportagem explica por que isso está acontecendo. O Caderno 2 tem a montagem da peça Fica Comigo Esta Noite, que tem Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães. E o clima que envolveu a morte do escritor inglês Graham Greene na Suíça foi tão misterioso quanto algumas de suas melhores obras. Leia no Estadão. Nesta quinta, nas bancas. Do Estadão, as últimas notícias. O ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, acha que tem alguém querendo fritá-lo de dentro do Palácio do Planalto. Saiba quem é essa pessoa. Os empresários paulistas chegaram à seguinte conclusão: eles precisam aumentar os salários para diminuir a recessão. O mundo finalmente acorda para a tragédia do massacre dos curdos no Iraque. E a França levanta uma questão: até que ponto deve-se ou não intervir em negócios internos de outros países? Moedas e passaportes. Tirar passaporte em São Paulo está uma loucura. Tem gente que fica até 14 horas na fila. Loucura também é a falta de troco na capital. As pessoas não querem mais saber de balas e chicletes e os comerciantes estão fazendo coisas incríveis para conseguir moedas. Avanços na cura do câncer. Depois de décadas de pesquisa, os cientistas conseguiram finalmente determinar a causa exata de um tipo de câncer. No suplemento Jardins, histórias incríveis de gente famosa sobre a enchente na região nobre de São Paulo. A ministra Zélia teve uma noite de folga segunda-feira em Paris. Adivinhem quem também estava lá. Julio Iglesias faz sua sexta turnê pelo Brasil a bordo de seu avião de 22 milhões de dólares. O Caderno 2 viajou com ele. Estadão, nesta sexta, nas bancas. Dívida externa. Custou, mas saiu. O Brasil fecha acordo com os credores sobre os juros atrasados da dívida. Mas a equipe econômica caiu na real. Admite que a inflação não pode ser combatida rapidamente e que um acordo com o FMI é difícil. É quase impossível achar carro zero para comprar. Quando encontra, o consumidor é obrigado a pagar ágio. Por trás dessa crise, existe um grande jogo de pressões. Confira. Internacional. Quando os três irmãos Ochoa se entregaram, juraram que não mexeriam mais com cocaína. Mas a polícia acha que o trio do cartel de Medellín continua controlando o tráfico da cadeia. Mais um lance no novo escândalo envolvendo a família Kennedy. A justiça procura provas contra William Kennedy Smith. Ele é acusado de estupro. Um cruzeiro pelos mares do Extremo Oriente. O exotismo e a beleza de culturas milenares no suplemento Turismo. A sensualidade feminina foi a grande inspiração das coleções europeias para o inverno 92. O Caderno 2 publica amanhã um balanço completo dos desfiles de Paris, Londres e Milão. A falta d'água na terra das enchentes. Saiba por quê. Apesar de toda a chuva que caiu em São Paulo, mais de 3 milhões de paulistanos ainda sofrem com racionamento de água. Leia no Estadão. Exclusivo. O governo quer mudar tudo no crédito rural. Esta é mais uma reforma que vai provocar grande polêmica. Especial. O PFL assumiu no governo promessas de campanha. 8 governadores do partido estão demitindo quase 10% de seus 900 mil funcionários. Direto de Paris. Escândalo de falsas faturas para financiamento de partidos políticos poderá derrubar o governo socialista da França, dirigido por Michel Rocard. Gente, negócios e os bastidores da economia. A jornalista Sônia Raci estreia uma nova coluna no domingo. Me aguardem. O suplemento Cola mostra que o microcomputador chegou ao quarto dos estudantes e virou material escolar. E no SP Grande Bandeirantes. 5 mulheres que combatem o crime com muito charme em Sorocaba.
O Caderno 2 traz 4 histórias curiosas sobre o rock. Histórias do tempo em que Madonna era garçonete numa pizzaria e Elvis Presley foi pedir um distintivo de patrulheiro ao presidente Nixon. Tempero verbal do presidente Collor, amores de ministros, um livro bomba sobre Reagan, o último escândalo dos Kennedys, a metralhadora giratória de Paulo Francis não para, não perca. Estadão, nesta quinta, nas bancas. Para quem acha que os anos 80 não foram tão ruins, aqui vai uma novidade levantada por alguns economistas com base em dados do IBGE. A pobreza aumentou em todo o país e a concentração de renda também. Os americanos em território inimigo. Pouca gente sabe, mas existem 8.000 americanos vivendo em Cuba. São os militares da base de Guantánamo, que existe desde 1903. Saiba como a vida deles, lendo uma reportagem especial. Golubayazinha, com esta frase, que em russo quer dizer a terra é azul, Yuri Gagarin se tornou há 30 anos o primeiro homem a cruzar a fronteira da Terra. Embarque com o Estadão nesta viagem. Da família de onde saíram Chitãozinho e Chororó, tem muito mais duplas de olho no estrelato. Conheça no Caderno 2 esse milionário clã sertanejo. Você sabia que é numa padaria que muitos artistas se reúnem em São Paulo? O Mais Novo Point é, na verdade, um lugar descoberto e até hoje frequentado pelos pioneiros da TV. A nova coluna de Sônia Raci. A coluna Direto da Fonte estreia domingo com informações que vocês não vão ler em nenhum outro jornal. Estadão, nesta sexta, nas bancas. A ministra Zélia passou o dia em São Paulo e mandou 2 recados, um para as multinacionais, uma boa notícia, e outro para empresários e trabalhadores. Um puxão de orelhas. Os ratos voltaram às ruas de São Paulo. O repórter do Estadão acompanhou uma noite de corridas pela cidade e conta quem são esses pilotos malucos. No esporte, todos os números da violência e da indisciplina no futebol brasileiro. E na edição de domingo... O Caderno de Economia mostra os resultados surpreendentes de uma pesquisa sobre o que a população acha do Plano Collor 2. Traz também a nota vermelha que os empresários dão ao plano. Além da confusão que cerca o ministro da Previdência, existem líderes sindicais que querem derrubá-lo. O Estadão conta quem é quem nesta briga de foice no escuro. Leia. Caloteiros, enrolados, a fama de cucaracha dos brasileiros está aumentando lá fora. E por falar em caloteiros, a série especial sobre corrupção mostra que nas eleições da Primeira República já havia muitas fraudes e mutretas. Domingo estreia a coluna Direto da Fonte, que traz notícias sobre empresários, negócios e gente que faz a nossa economia. Se por um lado, fama e dinheiro são ótimos, por outro, reservam armadilhas. Veja como os grandes atletas lidam com isso no Estadão de domingo. Estadão, nas bancas. Do Estadão. Depois de meses de fritura, o ministro Magri pula para fora da frigideira. O Estadão conta os bastidores da permanência do ministro do Trabalho no governo e mostra qual foi o importante sindicalista que teve um papel nessa história toda. Na sessão de informática, uma entrevista exclusiva com o presidente da Dataprev. Ele conta como os computadores ajudaram as fraudes contra a Previdência. Ninguém quer assumir a prefeitura de Itaguaí, no estado do Rio. É que na cidade, política e violência andam juntas. Com o assassinato do prefeito nesse fim de semana, já são 8 crimes em 7 meses. Conheça os detalhes nessa edição. O primeiro-ministro britânico, além de correr o risco de trombar com sua mentora Margaret Thatcher, tem problemas em casa. Sua mulher revela que à noite ele prefere levar o trabalho atrasado para a cama, adiando outras obrigações. Conheça a nova técnica para tratamento de câncer no cérebro desenvolvida no Brasil pela Unicamp. Ela é mais eficaz e menos perigosa. Sol e alto astral. A Jamaica é destaque no suplemento de turismo. Saiba tudo sobre esta incrível ilha do Caribe. O Bragantino chega a uma encruzilhada. Ou ele entra por uma constelação ou cai num buraco negro. A criadora da moda punk está em São Paulo. Leia uma entrevista exclusiva com ela no Caderno 2. Estadão, nesta terça, nas bancas. O
presidente Fernando Collor poderá ter sérios problemas com a aprovação de suas contas no ano passado, em 8 itens diferentes. Um deles, ele gastou mais de 1 trilhão de cruzeiros sem a necessária licitação pública. O Caderno de Economia explica em detalhes o que aconteceu e o que vai acontecer com o seu salário depois do abono determinado pelo governo. Os números da cesta básica calculada pelo Diese em São Paulo são preocupantes. Eles são os mais altos desde o Plano Collor II, que instituiu o congelamento de preços no final de janeiro. Internacional. Construções em massa nos territórios ocupados. Conchas para isolar cidades árabes. O Estadão mostra como Israel vai tornando irreversível a ocupação. Cientistas americanos testam uma vacina contra a AIDS. Ela sabota a linha de montagem do vírus no organismo e pode prolongar a vida dos pacientes. E no suplemento Cola. Os profissionais de ecologia. O Caderno do Estudante mostra como a defesa do meio ambiente trocou o estilo romântico pela ação dos especialistas. Direto da fonte. Um dos maiores banqueiros do mundo acaba de trocar sua mulher por uma aeromoça. Dizem que ela é um avião. Estadão nas bancas. A Secretaria do Tesouro confirma a denúncia do Estadão. O governo está mesmo gastando muito dinheiro sem licitação pública. Leia mais detalhes. A secretária de Economia, Doroteia Werneck, acha abusivo o aumento dos preços da carne e ameaça o setor com a volta do tabelamento. Os abonos salariais desse mês jogam 180 bilhões de cruzeiros nas mãos dos trabalhadores. Saiba para onde pode ir esse dinheiro. O Estadão mostra os estragos que a mineração irregular de cassiterita em Rondônia está causando ao meio ambiente. Boris Yeltsin, o homem que defende reformas imediatas na Rússia, tem o poder pela força das urnas. E agora, a mudança virá? Confira no Estadão. O novo nome aparece no escândalo do café. Leia na minha coluna. O suplemento Jardins mostra que os gurus estão tomando o lugar dos consultores econômicos. Eles dão dicas que ajudam os empresários a ganhar mais dinheiro. Numa entrevista exclusiva, Boni, o vice-presidente da Globo, conta qual a estratégia da emissora para enfrentar a concorrência. Instalada em São Paulo, uma nova CPI, a CPI do Pato. Leia na coluna do Estadão. Estadão, nesta sexta, nas bancas. Eu e o editor de política do Estado, Luciano Suassuna, participamos de um jantar com o presidente Fernando Collor em Brasília. Uma das muitas coisas que ele disse, ele não vai fazer o jogo do Edando que se recebe com o Congresso. Confira no Estadão de sábado. Que traz também um serviço completo mostrando quando vale a pena vender cruzados. Não é o melhor futebol do mundo, mas para quem gosta é o prato feito. Amanhã começa a Copa América. Confira no Estadão. O Estadão de domingo mostra quais são os financiamentos, os bancos, as últimas alternativas para quem ainda pode e quer comprar a sua casa própria. Leia. A prefeita Luísa Erondina já não aguenta tanta atrapalhada de seus assessores e está pensando em descartar vários secretários. Confira. O Estadão faz uma viagem pelo mundo sombrio do analfabetismo e mostra os códigos criados por analfabetos adultos para estabelecer alguma forma de comunicação escrita. E domingo também é dia do suplemento feminino. Testamento, recém-lançado no Brasil, é um livro sublime que mostra como a Bíblia foi criada e como se tornou o maior best-seller da humanidade. Estadão nas bancas. Boa noite. O destaque da edição desta quinta-feira do Estadão é para uma pesquisa exclusiva sobre os preços nos supermercados. Parece incrível, mas a inflação está mesmo perdendo o fôlego e já está abaixo dos 10%. Supermercados, por sua vez, estão plenamente abastecidos. Uma boa notícia, confira no Estadão.
O destaque na política é o início do programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão. O Estado mostra, antes dos políticos, tudo o que eles querem mostrar para você, caso você queira ver. Um dos assuntos em destaque na Nacional é o distúrbio obsessivo compulsivo, uma doença pouco conhecida que tem como sintomas hábitos como lavar as mãos repetidas vezes ao dia ou checar insistentemente os freios do carro. O tema é assunto dos especialistas reunidos na Unicamp. A nossa cobertura internacional mostra, na União Soviética, o presidente Mikhail Gorbachev cedendo às pressões dos ultra-reformistas e embarcando num ousado programa de mudanças econômicas. Na cobertura da cidade, estamos destacando a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Com seus 5.600 metros, ela resume a própria história de São Paulo. Sabe o que os moradores pensam dela? Boa noite. O grande assunto dessa edição do Estado é a invasão do Kuwait por tropas do Iraque. O mundo aguarda com ansiedade os próximos passos no Oriente Médio. William Vac fala das implicações políticas desse ato de Saddam Hussein. Desta vez é muito diferente do que há 10 anos atrás, quando Saddam Hussein invadiu outro que considerava mais fraco, o Irã. Não há a rivalidade entre as superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. E os países árabes parecem unidos para derrotar Saddam Hussein. Existem, porém, consequências econômicas sérias internacionais. E para o Brasil também. Sem dúvida, deve haver implicações importantes para a economia brasileira. Os preços do petróleo, por exemplo, já subiram para 24 dólares o barril. Será que eles vão continuar subindo? Será que vai ser preciso reativar o nosso pró-álcool? Confira no Estadão. Duas boas opções para quem quer espantar o frio nesse fim de semana. No Dama Choque, o funk peso pesado de Ed Mota. No Projeto SP, o rock de Ian Gillan, ex-vocalista do Deep Purple. Confira as informações no Caderno 2 desta sexta-feira. Boa noite. Em Porto Alegre, a polícia identificou e prendeu um trabalhador sem terra que degolou um soldado da Brigada Militar. No Recife, a polícia também teve problemas com trabalhadores da construção civil. Você verá em detalhes todas essas cenas de violência pelo país no Estadão desta sexta-feira. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, praticamente fechou o pacote agrícola. São mais de 300 bilhões de cruzeiros para financiar a próxima safra. E há uma novidade muito interessante para os agricultores. Os juros serão menores. Leia os detalhes nesta edição. E no Peru, o pacote econômico está criando um caos. Houve aumento das tarifas públicas, da cesta básica e a gasolina subiu 3.000%. Há tumulto nas ruas, houve 3 mortes e o comércio fechou as portas. Um forte aparato militar está garantindo o estado de emergência no país. E o Estado descobriu, a ministra Zélia vai mesmo subir ao altar este ano, só que como madrinha de um casamento. Leia na coluna 2. Um sequestro de 4 milhões de dólares ocorrido há 4 anos em São Paulo, que teve como vítima Antônio Beltrán Martinez, está sendo esclarecido. A polícia descobriu na penitenciária de São Paulo um dos sequestradores. Ele está envolvido em outros 2 sequestros. Leia amanhã no Estadão. Boa noite. A situação no Golfo Pérsico se agrava. O presidente do Iraque, Saddam Hussein, conclama os povos árabes a uma guerra santa contra os Estados Unidos. O Bonas tem mais informações. Pipocam manifestações de apoio a Hussein por todo o Islã. Os governos dos países árabes formaram uma força militar para intervir no conflito. Mas o importante não é nada disso. O nosso correspondente em Washington, Paulo Sotero, conversou com os chefes de guerra americanos. E ele conta o que você vai ler neste sábado no Estado. Leia. O Estadão de domingo traz uma entrevista exclusiva com o presidente mundial do Citicorp, John Reed.
Minutos antes de embarcar para Nova York, ele concedeu uma entrevista a um repórter do Estado e mandou um duro recado às autoridades brasileiras. Confira no domingo. Também nesse domingo vamos mostrar como a briga entre os planos de saúde e os médicos está prejudicando os clientes. Muitos convênios já perderam seus melhores profissionais. Veja no Estadão qual a solução das empresas para o problema. Eu almocei nessa semana com o presidente Fernando Collor. O que pensa e como se sente o presidente ao completar 41 anos de idade e 5 meses de governo? Leia no Estadão de domingo. Boa noite. O racionamento dos combustíveis é um dos principais assuntos em destaque no Estadão desta quarta-feira. Pela primeira vez, uma autoridade do governo admite que poderá adotar a medida. Mas há uma briga de bastidores, cujos detalhes você vai ficar sabendo nesta edição. As peripécias para a retirada dos 400 brasileiros que moram no Iraque. A dificuldade para a obtenção de vistos de saída. O cruzamento da fronteira a bordo de ônibus, os poucos que já conseguiram deixar o país, o apelo do presidente Bush ao Japão para contribuir com dinheiro. Tudo sobre a crise do Golfo você encontra no Estadão. Exclusivo. A política de informática começa a mudar já este mês, com grandes novidades para o consumidor. Leia na coluna Caixa Forte da Economia do Estado. Pais e donos de escolas vão ter de se entender. O governo acaba de anunciar a medida provisória sobre a livre negociação dos preços. A partir de agora, as escolas somente poderão reajustar as mensalidades com autorização dos pais de alunos. Na editoria de geral, a história do comerciante que teve seu carro roubado há 4 meses. Saiu procurando um outro semelhante e encontrou numa loja aqui de São Paulo seu próprio carro. Leia no Estadão. Boa noite. O governo anunciou finalmente o seu pacote agrícola. Serão 350 bilhões de cruzeiros para financiar a próxima safra. Você lerá análises e a íntegra do documento que pretende mudar a agricultura do país no Estadão desta quinta-feira. O depoimento dos primeiros brasileiros que conseguiram escapar do Iraque. Algumas de suas famílias não querem mais voltar para lá. Na Guerra do Golfo, o Iraque propõe ao seu arqui-inimigo, o Irã, um acordo como forma de escapar ao cerco dos Estados Unidos. O mistério sobre o novo técnico da seleção brasileira está chegando ao fim e o Estadão tem boas pistas. Leia no caderno de esportes. O jacaré que apareceu no Rio Tietê está dando um verdadeiro baile na Polícia Florestal e no Corpo de Bombeiros. A equipe de buscas entra nesta quinta-feira no seu 3º dia de trabalho. Leia no Estadão sobre os perigos que águas tão poluídas podem causar à saúde do animal. A melhor notícia no mercado fonográfico esse ano no Brasil é o relançamento dos 3 primeiros discos de João Gilberto. Eles acabam de chegar às lojas em suas versões originais. São discos que inventaram, lançaram e consagraram a bossa nova. Leia sobre eles no Estado dessa quinta-feira. Boa noite. O presidente Fernando Collor reagiu com indignação à notícia de que existem brasileiros transformados em reféns pelo Iraque. A notícia foi divulgada com exclusividade pelo Estado, que agora descreve os bastidores da crise diplomática entre o Brasil e o governo de Saddam Hussein. Os moradores da Barra da Tijuca, no Rio, estão apavorados. É que o bairro está às escuras por causa da greve dos eletricitários. 3 corpos apareceram num trailer na Avenida da Praia. Leia os detalhes no Estadão. Se você encontrar a prefeita de São Paulo pedindo dinheiro emprestado, não se assuste. A Justiça acaba de condenar Erundina a pagar 3 milhões de cruzeiros por um anúncio feito em apoio à greve geral no ano passado. Leia no Estado deste sábado. E no domingo, o Estadão vai mostrar que a economia já apresenta os primeiros sinais de recuperação. O emprego melhora e a produção industrial para de cair. Será que chegamos ao fundo do poço? Será que a ameaça de uma recessão profunda está afastada? Confira no domingo.
A Rua Augusta, que foi passarela da moda brasileira nos anos 60, perdeu seu charme. Mas as paqueras e gangues de motoqueiros ainda existem. E uma boate muito chique, que será inaugurada em setembro, promete resgatar para as noites da Augusta o brilho dos velhos tempos. Leia domingo no Estadão. Boa noite. Agora é definitivo. O Iraque anuncia que não vai deixar sair de seu território os funcionários das empresas brasileiras que têm contratos por lá. O governo de Bagdá deu vistos apenas para mulheres, crianças e aqueles brasileiros que não têm vínculos empregatícios no Iraque. O Brasil considera essa atitude selvagem e violenta. Leia no Estadão. Depois da Bahia e do Rio de Janeiro, chegou a vez de Brasília ficar sem luz. O governo central sofreu um blackout de cerca de 8 horas. O ministro Osiris Silva atribui a ousadia de apagar as luzes do governo federal aos grevistas do setor de eletricidade. A casa da Dinda, onde vive o presidente Fernando Collor, teve que recorrer a um gerador próprio. O Palácio do Planalto também. O Congresso e a Justiça, porém, não puderam trabalhar. O mesmo aconteceu com o eletricitário Antônio Rogério Magri, ministro do Trabalho. Veja os detalhes na edição desta terça-feira. Bater na sogra é crime? Em Assis, no interior de São Paulo, não. O juiz da cidade entendeu que um mecânico agrediu a sogra no estrito cumprimento do dever. É verdade. Leia toda esta história incrível no Estadão nesta terça-feira. Boa noite. As notícias, infelizmente, não são boas na área dos preços. Eles voltaram a subir cerca de 3% por semana. E uma novidade, o ágio, o famoso ágio, está de volta. Veja por quê no Estadão desta quinta-feira. O embaixador do Iraque falou com exclusividade ao Estado e confirma: seu país só deixará os brasileiros saírem de lá quando terminarem o serviço contratados por suas empresas. No mundo inteiro, o clima de guerra toma conta das cabeças dos líderes e das pessoas, com consequências para a Bolsa de Nova York, que despencou, e os preços do petróleo, o maior nos últimos 5 anos. Apesar da crise do petróleo, os donos de carro álcool têm uma boa notícia. O governo fez um acordo com os usineiros para garantir o fornecimento de álcool até maio do ano que vem. Leia no Estadão. Depois de 5 dias sem luz, os moradores de uma cidade de Mato Grosso, revoltados, depredaram a central elétrica e a prefeitura. Leia os detalhes no Estadão. E o Estado também traz nesta edição um suplemento especial sobre os 100 anos da Bolsa de Valores de São Paulo. Leia nesta quinta-feira no Estadão. Boa noite. Há uma grande novidade na área do imposto de renda. Ela envolve as despesas médicas, que no atual exercício não podiam mais ser abatidas integralmente. Agora isso vai mudar. E a mudança exige que os contribuintes tomem medidas imediatamente para pagar menos imposto no ano que vem. Veja no Estadão desta quarta-feira qual é essa mudança e quais as medidas que você precisa tomar. O polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, corre o risco de sofrer um blackout. A ameaça foi feita pelos eletricitários da Eletrobras em greve há 1 mês. Eles afirmam que vão cortar o fornecimento de energia elétrica caso 3 grevistas sejam indiciados pelo blackout do dia 9 na Bahia. Leia no Estadão. Um novo lance publicitário do presidente Saddam Hussein. Ele anunciou que todas as mulheres e crianças estrangeiras podem abandonar o Iraque. Hussein também convidou George Bush para um debate. Enquanto prosseguem os esforços diplomáticos para superar a crise, os Estados Unidos desembarcaram na Arábia Saudita 300 tanques do modelo mais moderno do mundo. Leia no Estadão. De acordo com a respeitada publicação Melhores e Maiores da revista Exame, a SA Estado de São Paulo foi a empresa de comunicação de melhor desempenho em 1989. Confira os números desse desempenho nesta edição. Boa noite. O
Os principais países produtores de petróleo do mundo decidiram aumentar suas exportações e o preço do óleo começa a cair. No Brasil, uma boa notícia para os consumidores de carro a álcool. O governo garante o Proálcool e jura que não vai faltar o produto no ano que vem. Leia na edição desta quinta-feira. E nossa reportagem desvendou os bastidores do acordo que dobra o fornecimento ao Brasil de petróleo do Irã, o ex-arqui-inimigo do Iraque. O próprio filho do presidente do Irã esteve em segredo em Brasília negociando com nossas autoridades. Saiba também o que o Brasil vai pagar em troca. A greve dos eletricitários causou um terceiro blackout em menos de 30 dias. No Rio, 3 cabos apresentaram problemas e parte do centro da cidade ficou sem luz. O acidente poderia ter provocado consequências ainda mais graves. Leia os detalhes no Estadão. O ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, anunciou o fim do imposto sindical. Leia no Estadão desta quinta-feira como as lideranças dos trabalhadores e as lideranças empresariais veem a medida do governo. A ponte Pêssego de São Vicente dos grandes congestionamentos ficou fechada durante 2 anos. Será reaberta na próxima sexta-feira para o tráfego. Leia no Estadão toda a história desta ponte construída em 1914. Boa noite. O primeiro jornalista brasileiro e o 5º do mundo a entrar no Iraque depois da invasão do Kuwait é do Estado. A partir de agora, diariamente, o editor executivo William Wack envia reportagens exclusivas de Bagdá. Nesta edição, ele conta como se sentem os brasileiros que trabalhavam para o regime do Iraque. Leia no Estadão. E no caderno de economia do Estadão desta sexta-feira, você vai encontrar uma série de informações importantes para o seu dia a dia. Por exemplo, sai o rendimento da caderneta de poupança. Acaba o controle de preços, aumentam os combustíveis. Além disso, contamos como está indo a negociação com o Fundo Monetário Internacional. A carta estava praticamente pronta, mas surgiu um problema. Veja qual é este problema nesta edição. Depois de lutar 20 anos na justiça, um desconhecido inventor americano conseguiu patentear o microprocessador, um componente sem o qual a revolução da informática não teria ocorrido. A patente poderá garantir ao inventor milhões de dólares em direitos pela produção de chips. Leia no Estadão. O técnico Paulo Roberto Falcão convocou pela primeira vez a sua seleção brasileira. Tem jogador na lista dos 18 que até 15 dias atrás nem titular no seu próprio clube era. Saiba quem é quem na novíssima seleção brasileira, lendo o Estadão dessa sexta-feira. Boa noite. Amparado por confortáveis números na última pesquisa Ibope, o presidente Fernando Collor resolveu convocar uma reunião para segunda-feira com todo o Ministério. Vai dar um balanço de 6 meses de governo e preparar as suas próximas metas. Veja no Estadão deste sábado. Só o Estadão tem enviados especiais nos 2 pontos decisivos da crise do Golfo. William Wack está em Bagdá, uma cidade pronta para a guerra. Glenn Spínola está em Helsinki, onde os presidentes George Bush e Mikhail Gorbachev se reúnem domingo para tratar do Iraque. Bush está dando sinais de que não topa ir à guerra. Mais detalhes no Estadão de sábado. Ayrton Senna pode decidir em Monza o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Se ganhar, fica bem perto do título. Se perder, a briga com o Prost volta a ficar equilibrada. Leia no Estadão deste sábado. E no domingo, o Estadão mostra numa reportagem especial como é que está sendo a campanha política na terra do presidente Fernando Collor, Alagoas. E ainda a plataforma política de todos os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Domingo, no Estadão. Também no domingo, uma reportagem sobre o enorme desperdício que já faz parte do cotidiano brasileiro. Em casa, gasta-se mais água, energia e comida do que seria razoável. Mas não é só isso. O Brasil desperdiça até ouro por causa das técnicas rudimentares de extração. Leia no Estado.